Meu nome é Mônica Padilha, eu sou a coordenadora da Unidade Técnica de Capacidades Humanas da OPAS em Brasil. Eu agradeço muito poder estar nesta entrevista, eu acho uma oportunidade fantástica poder combinar a história pessoal com a história mesmo, não? Eu acho muito lindo. Então, eu gostaria de comentar que eu comecei o tema de entrar neste mundo dos recursos humanos há muito tempo, não? Eu participei na primeira turma, eu acho, de um curso oferecido por o Brasil para um conjunto de profissionais latino-americanos no 1992. Ali estivemos um grupo de 30 pessoas na Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz, como um curso de especialidade em gestão de políticas de recursos humanos. E ali, para mim, a oportunidade de aprender e compartilhar com os pesquisadores, os políticos, os consultores regionais da OPAS, e refletir sobre o tema de recursos humanos, que nesse momento era um tema que era candente, porque ali o recurso humano sempre foi uma variável de ajuste para todos os nossos países. E nesse momento tínhamos toda uma linha de reformas e diminuição do tamanho do Estado, um conjunto de medidas de política que faziam com que o recurso humano fosse novamente essa variável de ajuste e fosse um ataque realmente ao que significava os direitos do trabalhador, enfim, uma mudança muito grande. Ali, a preocupação por o tema de desenvolvimento de recursos humanos na saúde sempre teve a presença da OPAS. Agora estou olhando a OPAS como uma instituição que estuvo presente na região, olhando como apoiar os países para aportar desde a política, a sustentabilidade do sistema de saúde. E nesse sentido, os recursos humanos é um elemento central, chave. Ali várias reuniões regionais surgiram e uma das estratégias que foi privilegiada foi a formação de capacidades justamente para a região das Américas. Então, nesse curso, que durou alguns meses, acho que 3, tivemos um conjunto de gente que vínhamos de toda a região da Sudamérica principalmente e trabalhamos junto com seus professores, seus maestros daqui e aprendimos muito. Depois eu voltei ao meu país, eu sou equatoriana, Quiteña, e teve a oportunidade de fazer um tempo de consultora nacional na OPAS. E depois assumir uma responsabilidade nacional como diretora nacional de recursos humanos, que foi uma das experiências que eu valoro mais na minha vida. Ali, também, desde a minha perspectiva, a presença da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, na região das Américas, foi central. Como diretora política da área de recursos humanos, as convocatórias para refletir sobre os temas candentes de recursos humanos, os problemas de brechas, planejamento, educação, a produção científica mesmo a que fomos convidados, foram parte do desenvolvimento das políticas dos países. E nesse tempo também já identificávamos a potência do Brasil, com todo um conjunto de pesquisadores de grande expertise, com uma quantidade importante de reflexões que cruzaram praticamente a toda a região, fazendo parte do que nós consideramos nesse momento os eixos da política. E eu acho que ali o momento central, também olhando desde a perspectiva de Mônica como diretora nacional de recursos humanos, foi o convite para, quizás, 2 reuniões muito importantes. Uma relacionada à criação dos observatórios regionais de recursos humanos. Essa foi uma reunião em Chile que convidou a um conjunto de países fortes no tema, entre eles Brasil, para pensar juntos como, em um momento de mudança da região, um momento de diminuição do tamanho do Estado, nós poderíamos gerar um conjunto de informações e de pesquisas que colocaram a problemática de recursos humanos na agenda política da região. E ali foi muito importante a criação deste observatório. A movimentação ao redor desse tema, de mecanismos nacionais que poderiam pesquisar temas específicos que alimentaram a toma de decisões da política.
Ele foi um elemento central para mim e outro, acho que foi também uma convocatória para a reunião para trabalhar o tema de gestão do trabalho, os direitos dos trabalhadores, as condições de trabalho que nesse momento eram condições que estavam sendo afetadas. Nós estamos passando de um contrato protegido a um contrato precário com muita força em toda a região das Américas e também reuniões importantes sobre o tema da educação. Então, durante esse tempo como autoridade nacional, realmente a interação da agenda regional com nacional permite colocar na palestra temática que muitas vezes nos países sozinhos não podemos colocar. Foi muito interessante e permitiu também um reforçamento mútuo das experiências, tanto participar nas reuniões, intercambiar com outros países, mas também conectar com o desenvolvimento técnico que teria que ser produzido na região. Então, ali, minha história como diretora nacional de recursos humanos é curta, realmente tem 2 ou 3 anos máximo, se não lembro bem, e ali o tempo foi realmente perceber o apoio da produção científica da região, da OPAS como uma instância que gerava intercâmbio de experiências e também de publicações de muito bom nível, reuniões técnicas que ajudavam a gente para poder fazer o trabalho da gestão da política, não? Com um insumo técnico que permite, obviamente, melhorar muito o que você vai produzindo. Quizá uma reflexão sobre o tempo da gestão no meu país. Eu acho que é um tempo, para mim, privilegiado, onde você identifica realmente que o posicionamento de um profissional no Estado, do seu país, é uma oportunidade fantástica, realmente, de contribuir ao desenvolvimento do país. E você vê realmente que quando você conta com uma equipe forte, quando você consegue realmente compreender melhor a realidade nacional, você pode mesmo acompanhar mudanças que são precisas. Também ali a constatação de que o nível de inestabilidade política, de fragilidades no conteúdo das equipes e tudo mais, gera um trabalho muito difícil. E ali realmente é difícil avançar, mas é possível. Quando eu terminei meu trabalho lá no Equador, como diretora nacional, ele foi justamente por um campo de governo, não ali há todas essas mudanças, e ali eu apliquei para uma posição na OPAS. Eu comecei minha carreira como consultora regional de recursos humanos para a área de gestão do trabalho, ali o ano 2000. Então, desde lá, é interessante para mim, porque eu posso ver todos estes anos e como a presença da OPAS e a interação com os países, ela foi gerando produtos muito interessantes. Primeiro, talvez olhar desde a perspectiva da cooperação técnica para a região das Américas, um fato muito importante que foi a consolidação de uma agenda regional. Ali, depois do movimento dos observatórios, a reflexão sobre a temática de recursos humanos, a acumulação de produção científica, técnica, de um grupo de profissionais latino-americanos, realmente foi importante pensar numa agenda política que coloque a temática e que movimente vontades, financiamento e ações na região. E ali acho que a OPAS, sendo uma secretaria dos países da região das Américas, é um espaço privilegiado para isso. Aí eu acho que a combinação de força política e técnica, que nesse momento tinha Brasil e Canadá, principalmente nos países da região, mais Chile e outros países que acompanhavam fortemente, mas acho que ali o protagonismo de Brasil e de Canadá para poder pensar uma agenda regional foi central. No 2005, tivemos uma convocatória regional para todos os países em Toronto, e ali se definiram 5 prioridades de política para a região, referidas sobretudo a ter políticas e planos, as pessoas adequadas dos lugares adequados, o tema do trabalho decente,
o cuidado com a migração profissional, que nesse momento já vinha fazendo muito movimento, e também o tema da educação. E acho que esses 5 desafios ficaram como um acordo regional para ser os eixos de trabalho para as próximas décadas. Ali o trabalho da OPAS de estabelecer uma proposta de monitoramento da política, uma agenda específica de trabalho, foi para mim, Mônica, o eixo de trabalho que acompanhou minha vida os últimos 15 anos. Porque ali ficou muito claro que esse campo de recursos humanos tinha uma abertura programática, temática, que permitia fazer cooperação técnica, evidenciar diferentes blocos de interação, de ação que tinham particularidades técnicas, onde nós podíamos enfocar ações para trabalhar. E se bem esse foi um primeiro momento que eu estava na região central, em Washington, D.C., como parte da equipe regional, depois houve uma decisão da OPAS que agiu central e que respondia muito à dinâmica política da região, que era justamente contar com instâncias de integração entre países. Eu acho que é importante contextualizar a chamada de ação de Toronto, porque ele coloca realmente uma discussão que nesse momento da região era preciso colocar no marco dos direitos à saúde, que eram um dos elementos que nós achávamos centrais para a política da região. E ali a presença da OPAS para favorecer um diálogo de alto nível com todos os países e também com uma convocatória ampla, atores da cooperação internacional, atores financeiros, com um conjunto de vontades, verdade, para pensar o tema da saúde e o direito. E nesse marco, o tema de desenvolvimento de recursos humanos foi central. Então, eu acho que ali as conclusões desse momento, esses 5 desafios, eles dão realmente umas trilhas para trabalhar na implementação da política, que é um aspecto muito difícil de lograr. Quando você tem já uma definição, um acordo, depois botar ele na prática, ele é um caminho muito longo. E nesse caminho também eu caminhei toda a última década e um pouco mais. Então, acho que foi muito interessante contar com eixos do trabalho, porque isso facilita não só a comunicação, mas também a liderança, as alianças, para fazer algo muito concreto, que é preciso saber fazer. Então, acho que esse para mim é um momento técnico-político que reflete o rol verdadeiro da OPAS e a potencialidade de pegar o que os países estão propondo, estão precisando, e dar a ele um instrumental político para poder avançar. Então, eu acho que esse para mim é um momento central. Eu estive muito contente de participar na OPAS e nesse momento também uma decisão que acho central da OPAS foi fazer uma aproximação com as instâncias de integração, que eram nesse momento na América do Sul, tinha o Mercosul, tinha também a região andina, tinha a Centro-América com ISCA, tinha o CARICOM no Caribe, e todos esses conjuntos de países associados para tomar decisões conjuntas foram identificados nesse momento como os atores com quem nós deveríamos iniciar processos de cooperação técnica, em todos os aspectos, mas também no tema de recursos humanos. Nossa unidade da OPAS foi a única que destinou um consultor internacional para cada uma dessas áreas para ser um ativador das agendas e trabalhar no tema. Eu tive a sorte, então, de movimentar-me para Lima, Peru, e atuar como a primeira consultora subregional para a região andina. Isso foi no ano 2005, e comecei a ser a assessora dos 6 países da região andina, que eram Equador, Bolívia, Venezuela, Chile, Colômbia e Peru. Então, minha sede lá foi no Peru, na OPAS do Peru, e começou 5 anos, que acho para mim também de uma experiência fantástica, porque aprendi ali o rol da cooperação técnica, não? A possibilidade de construir capacidades que está muito longe de participar de encontros técnicos, mas está junto a equipes nacionais que cotidianamente encontram problemas. Ali talvez uma anedota, quando você vai a um país e vai com uma agenda toda organizada e chega direto a uma greve, não? Então ali
o rol cambia totalmente e você tem que entrar como parte da equipe a pensar os porquês e qual seria a agenda que o país tem que impulsionar. Muito interessante a experiência com a região andina, a necessidade de estabelecer mecanismos muito ágeis de interação, onde eu valoro muitíssimo o Observatório de Recursos Humanos. A primeira vez que nós começamos a abrir uma plataforma interativa com o observatório, não? Ali acho que também a oficina central tinha alguns desenvolvimentos, mas o uso da tecnologia para a comunicação, o uso das plataformas interativas para poder colocar ali todo esse conhecimento que vai gerando, foi para mim uma experiência fundamental. E ali a diferença entre o rol da OPAS como consultor para acompanhar as realidades nacionais de 6 países à vez e uma agenda regional, subregional, que acompanha o trabalho deles. Quais são aspectos comuns que em região andina nós tínhamos que abordar juntos para poder acompanhar o desenvolvimento dos recursos humanos? Os eixos de fortalecimento das capacidades de gestão foram sempre um dos eixos do trabalho. Também o tema de informação, como gerar informação válida que permita tomar decisões adequadas, como gerar processos de pesquisa que permitam alimentar as decisões, colocar os temas na agenda, quais as alianças para poder fazer pesquisas mais profundas, como são, por exemplo, o tema da migração, as condições laborais, etc. Então, ali, eu acho que apareceram agendas paralelas, para minha sorte, e também demanda importante, 6 países com agendas diversas, mas uma agenda comum integradora da região andina, que foi muito importante. Ali, a colocação do tema de desenvolvimento de recursos humanos no marco da comunidade andina e também foi um dos, eu acho que dos logros importantes, não? Porque, em geral, os organismos de integração vão muito mais à integração econômica que à integração política e social. Então, ali, colocar alguns temas de linha mais para a área da saúde foi um desafio importante. Ali, eu acho que são 5 anos que eu passei lá na região andina e um tema que quisiera comentar muito é a relação muito forte com o Brasil. E nesse momento, o Brasil tinha uma política de abertura para fortalecimento das capacidades na região das Américas. Inclusive, o Ministério da Saúde, nesse tempo, colocou um termo de cooperação específico para poder acompanhar os desenvolvimentos da região como um todo. Desde a região andina, nós tínhamos muito interesse em fazer uma parceria que permitisse canalizar todo o desenvolvimento do Brasil para acompanhar os desenvolvimentos da região. E ali tivemos a oportunidade de fazer um processo de formação de capacidades, replicando um pouco, quizás, uma experiência que foi muito boa para mim, com a formação no Claruso, no ano 92. Nós trabalhamos aqui com a equipe da OPAS, do Ministério da Saúde. Ali estavam colegas muito queridos que realmente tiveram um apoio importantíssimo, o Dr. Francisco Campos, Paranaguá de Santana, Félix Rigoli na oficina central da OPAS, e ali nós tivemos a possibilidade de utilizar uma cooperação triangular, onde tínhamos a OPAS Central, a OPAS de Brasil, nós OPAS desde sub-região andina e as universidades sócias que acompanhavam um processo de formação de capacidades. Ali tivemos um curso que permitiu convocar os 6 países andinos e colocar allí os líderes que nós estávamos já identificando para poder conduzir a política de recursos humanos. Foi um esforço interessante, ele permitiu movimentação mais ou menos de umas 30 pessoas da região. Tivemos a interação com colegas também de Brasil e foi muito importante que depois desse curso, ao menos dos 6 países, 4 deles tiveram diretores nacionais de recursos humanos provenientes do nosso curso. Então, nessa perspectiva, foi muito rápida a absorção dessa produção científica, técnica, de capacidades humanas que foi feita em parceria nesse marco de interação. Esse é um exemplo de alguns dos temas que podem ser feitos. E ali quisiera eu comentar como Mônica, minha visão
do Brasil, verdade. Ali eu valorei muito sempre a produção, e eu acho que ali é algo que vocês, como países, colocaram na região desde essa identificação do SUS como um objetivo máximo de cuidar da saúde da população. Ele inspirou muito todos os desenvolvimentos que na região nós tínhamos, e ali acho que a agenda recursos humanos, pensando no sistema único de saúde, público, gratuito, com tudo o que nós sonhamos, não? Com a saúde universal, ele dava muitos insumos para poder pensar em muitos mecanismos também para poder pôr em prática esses objetivos. Então, desde essa perspectiva, achei que o trabalho conjunto, Brasil, região andina e a OPAS, foi realmente um dos elementos que permitiu apuntalar as agendas que vinham dando-se. Então, ali eu fechei minha estadia na região andina e foi muito interessante. Eu troquei a região centro-americana. A partir do ano 2010, eu mudei para o San Salvador da Centro-América. Ali eu tive a oportunidade de trabalhar com 8 países, com El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicarágua, Belize, Panamá e República Dominicana. Então, com eles também, o trabalho foi similar, pensar nas agendas subregionais e a agenda nacional de cada um deles. A realidade da região centro-americana e a região andina é muito distinta, não? As acumulações políticas, técnicas, de grupos da sociedade civil, as capacidades de pesquisa, as capacidades de formação profissional são distintas. Ali você sente como, na década de guerra, que foi protagonizada por nossos colegas da região centro-americana, eles fazem uma diferença na história, não? Porque você deixa de acumular muito e tem muitas lições que têm que ser logo trabalhadas muito fortemente por a gente para poder superar esses desafios. Deixa muitas feridas, não? Que depois é mais difícil resolver. Mas uma experiência fantástica, a população também e os grupos de trabalho, as equipes de lá, foi uma experiência maravilhosa para mim. Eu acho que eu também já tinha mais expertise sobre o tema, já tinha mais recursos, mais amigos, já tinha uma rede de acompanhamento muito mais forte e havia aprendido muito já nos anos anteriores para poder fazer nosso trabalho de cooperação técnica mais efetivo. Ao poupar muito tempo, não? Porque você tinha que pensar muitas vezes, você já sabe. Então foi uma relação muito boa. E ali também a agenda centro-americana, como posicionamento do tema de recursos humanos como um eixo de política, ficou muito forte na Comisca. Muita abertura dessa instância de integração para poder pôr em marcha agendas específicas. Bom trabalho, muito interesse da região e muita capacidade para absorver e colocar propostas, não? Eu fiquei enamorada da região centro-americana, realmente. Achei um espaço de trabalho muito estimulante, fizemos muita coisa. Um dos temas ali foi a intensificação do uso da tecnologia. E ali eu tenho que fazer menção ao campus virtual de saúde pública, não? Como um espaço de interação fortíssimo. Nós replicamos aí novamente a possibilidade de formar gestores de política de recursos humanos com a mesma proposta que havíamos ido operando junto com o Brasil desde a região andina. E foi ali, através do campus virtual, que nós conseguimos ter turmas muito mais amplas, não? E gente também que está hoje conduzindo os temas de política de recursos humanos, mas também entramos muito na produção de formação de equipes técnicas para a atenção primária de saúde. E logo o conceito da formação de capacidades, acho que esse é algo que para mim vai consolidando-se cada vez mais em minha trajetória profissional e acho que faz o que é fazer recursos humanos em saúde, não? Poder acompanhar a preparação de capacidades autônomas, não? Que a gente possa construir suas próprias trajetórias sem precisar acompanhamento. A ideia justamente é pôr em marcha
a resposta às necessidades com a equipe. Nesse sentido, a cooperação técnica muda de conceito, não? Você não é alguém que sabe, você é alguém que se integra nas equipes para construir. E esse é fantástico, eu desfruto muito desde essa abordagem. E ali, a experiência em Centro-América foi fantástica. Eu ali encontrei também, especialmente no El Salvador, um processo de reforma sanitária para um país pequeno, mas que tinha uma força técnica muito, muito grande. Ali estava a ministra de Saúde, a doutora Marisabel Rodrigues, uma personagem da história da saúde pública da região das Américas, como ministra de Saúde há seus 92 anos, conduzindo um processo político muito interessante, em que teve o prazer de poder acompanhar. E ali, acho que isso foi muito bom também para a região centro-americana e, novamente, pensar recursos humanos no marco de um sistema de saúde, para o direito, não? Para o acesso universal da população. E ali, quando você tem a oportunidade de acompanhar esse tipo de processos, com toda a rede de relacionamento que você já tem, é muito, muito bom, muito satisfatório poder pôr em contato as experiências dos diferentes países, colegas que têm muita capacidade para acompanhar, enfim. Então, o tempo da região centro-americana foi um tempo muito bom para mim, personalmente, e também como organização. Acho que a agenda de desenvolvimento de recursos humanos da região centro-americana ficou muito forte e ela continua, não? Eu vejo que a associação que a OPAS propôs entre os países, as instâncias de integração e a OPAS, ela tem muita potencialidade, porque ali justamente é um intermédio entre o nível político regional, mas o nível político da sub-região e os países é muito mais cercano. Então ali você pode fazer política, mas também implementar ações no território. Você está muito perto da mãos à massa, não? Então ali você pode conseguir muita coisa. Então ali, bom, terminou meu tempo lá e agora eu estou aqui no Brasil. Ele é uma transição realmente importantíssima, porque é uma diferença de olhar o Brasil desde fora e desde dentro. Desde fora, para mim, o SUS, os desenvolvimentos da política, os logros que vocês tiveram, por exemplo, a consolidação de praticamente um vice-ministério de gestão de política em educação e trabalho, realmente é uma referente para toda a nossa região. A produção de diferentes programas na área de educação, gestão de trabalho, sempre foram para mim, desde fora, os mecanismos de implementação da política que eu, inclusive, utilizei muito na cooperação técnica com os outros países. E quando você chega aqui, você vê que toda essa acumulação foi tão importante, mas ainda tem tanto que fazer. Do sistema mesmo, não? Já poder concretar na prática todas as propostas que temos é um desafio importante. E a gente sigue trabalhando muito e vai ter que trabalhar muito, mas tem muita acumulação, ainda precisa mais. Bom, então eu já acompanhei grupos de países grandes, não? Você pensa em 6 países na região andina, da dimensão que eles são, e 8 na região centro-americana, incluindo países com outro idioma, inglês. E agora estou aqui no Brasil e tem 27, não? 27 países. Porque cada um dos estados é da dimensão territorial e populacional que tem um país da Centro-América ou da região andina, incluso mais. E ali acompanhar desde a perspectiva técnica, como cooperação da OPAS, para mim, que eu gosto muito de entrar no mãos na massa, neste gigante país é muito mais difícil, não? É um desafio encontrar qual é o conjunto de parcerias aos que você tem que atingir para poder realmente fazer um trabalho significativo, não? Porque uma das coisas que eu acho através de toda a minha vida é que eu gosto de trabalho significativo. Eu gosto de contribuir em sério às coisas que estão passando ali. E acho que a oportunidade aqui, com essa quantidade de capacidades técnico-científicas, é fundamental, não é? É fantástico, é uma oportunidade muito boa e um desafio muito complexo. Gostaria de resumir um pouco quais são minhas apreciações sobre este processo histórico, não? Que
esta entrevista dá a oportunidade de fazer. Eu acho que, em primeiro lugar, a criação do espaço de diálogo que representa a OPAS é um acerto, não? Uma coisa que permite ter um espaço de interação dos países e de decisão das agendas políticas na saúde da região. E acho que é um recurso importantíssimo e que pode fazer uma diferença em acumulação de forças para poder acompanhar esse caminho nosso hacia a saúde universal. É uma primeira coisa que eu gostaria de colocar. Um segundo elemento que acho central é que, desde a perspectiva da cooperação técnica, o reconhecimento da riqueza da região das Américas é fundamental. E ali a produção científica, os conjuntos de propostas, opções de política que se geram em nossa região, precisa um acompanhamento e uma sistematização muito ativa. E ali acho que o papel da OPAS justamente de gestionar esse conhecimento e de acompanhar e apontalar esse tipo de processos é central. Verdade? Acho que este estudo que vocês estão fazendo, esta entrevista da história, ela permite dar conta de uma função que ha sido feita e que realmente muitas vezes não está sendo detalhada e não está sendo conhecida em profundidade. Então, acho ali que o rol também da cooperação técnica na gestão de conhecimento é central. Eu quisiera agradecer muito esta oportunidade de fazer um recorrido por a história pessoal, institucional e as visões sobre esta região das Américas impressionante e desafiante, não? E também ratificar minha convicção em que gerar capacidades e ser parte das equipes do trabalho dos países das Américas é um honor que eu valoro muitíssimo.